Olá a todos. Iremos abordar aspectos que envolvem a antropologia e a psicologia em suas características a partir do debate da discussão que traz Christina Thorin, eh, em que ela busca enfatizar a antropologia como ciência, tendo como respaldo o próprio conhecimento que a psicologia que a psicologia tem e possa vir a contribuir para esse processo dentro da antropologia. É fundamental entender que a antropologia ela vai trabalhar numa interface com a psicologia, buscando entender dois aspectos importantes. A antropologia vai estudar a cultura e como que essa cultura caracteriza a formação do indivíduo, ou seja, o ambiente social coletivo formando o indivíduo. Enquanto do outro lado, a psicologia, ao estudar a consciência, ao estudar o comportamento do indivíduo, vai entender como que esse indivíduo se interrelaciona com as relações culturais antropológicas. O que quer dizer? Que o modo como a antropologia e a psicologia olham a formação da sociedade e a formação do indivíduo, embora tenham características distintas, elas se complementam para que se possa ter uma compreensão mais ampla da própria demanda de quem é o sujeito, de quem é o ser humano. E a autora, a Cristina, procura destacar a antropologia como ciência, embasada num conceito de ciências humanas, em que você vai buscar nas pesquisas, nas investigações, características de sujeitos que se mobilizam de formas distintas a partir da influência cultural que cada um vem a ter. E um outro dado importante é entender que a psicologia transita pelas áreas de saúde e pelas áreas humanas. E essa transição, né, leva a análises diferentes que a psicologia vem a ter conforme a sua ênfase sobre o entendimento do comportamento humano propriamente dito. É importante entender também os aspectos epistemológicos que envolvem a produção de teorias, né, tanto dentro da antropologia como dentro da psicologia. Episteme significa conhecimento e epistemologia, o estudo do conhecimento. O que quer dizer, né, quando se aborda questões epistemológicas? É entender da onde que vem o olhar que caracteriza a fundamentação teórica de uma determinada abordagem. Por exemplo, na nossa psicologia, a gente tem uma característica bem mais intensa dessas diferenças epistemológicas, porque dependendo da abordagem que a gente siga na psicologia, a base epistemológica é diferente. Então, por exemplo, a psicanálise tem uma epistemologia diferente da psicologia comportamental, que por sua vez tem uma base epistemológica diferente da psicologia sócio-histórica, que por sua vez tem uma base diferente da psicogênese, que por sua vez tem uma base diferente da epistemologia genética, que tem uma base diferente da psicologia individual. Enfim, se a gente for correlacionar as diferentes linhas teóricas da psicologia, nós vamos observar que as bases epistemológicas se diferenciam de modo significativo. E isso é uma influência das ciências humanas, que estão correlacionadas com a antropologia, com a sociologia, com a linguística, com a filosofia e, de modo indireto, em relação à biologia, já que a biologia vai tratar os seus estudos, né, de uma forma mais sistemática, que não quer dizer que não haja diferenças epistemológicas, mas as diferenças são menores do que as que a gente encontra nas áreas correlacionadas às ciências humanas propriamente ditas, né? No final do século XX, ou da metade do século XX, se percebeu a necessidade dentro dos estudos que vem a caracterizar o entendimento sobre o ser humano da relação corpo e mente. Ainda hoje, né, o debate persiste, né? O que é mais importante, o corpo ou a mente? Na psicologia, a gente vê diferenças conceituais, onde algumas abordagens enfatizam a corporidade, outras os aspectos mentais dos indivíduos, e outras que buscam correlações entre o corpo e a mente, ou a mente e o corpo. Dependendo da ênfase, nós temos construções conceituais distintas, né, que têm por base justamente essa construção epistemológica. A antropologia também vai trabalhar dentro dessa relação, tentando entender quem é o indivíduo, as condições de raciocínio desse indivíduo, quais são as influências e quais são as características que demarcam todo um processo de fundamentação de modo adequado sobre o conhecimento do comportamento humano, da consciência humana ou dos grupos coletivos. A autora ela traz para o debate, para a discussão,
que foi nos anos 70 que surgiram debates e conceitos novos que geraram a criação de algo chamado como antropologia psicológica. Antropologia psicológica seria o estudo da cultura humana sob o viés da psicologia. E esses estudos vieram a implicar um novo tipo de análise dentro da psicologia. Não tão novo historicamente, mas novo para a nossa realidade social. Início do século XXI, final do século XX, início do século XXI, as discussões culturais dentro da psicologia ainda são recentes, mas esse tipo de discussão, digamos assim, historicamente, já tem por base o início do século XX, de forma bastante sistemática, na psicologia em outros países, e não necessariamente no Brasil. Psicologia cultural seria uma psicologia que leva em conta as relações sociais e culturais que venham formar o indivíduo. Se eu sou do jeito que eu sou, é porque eu tive uma influência da minha cultura, e não necessariamente que as ênfases se deem nas bases biológicas do indivíduo. Uma pergunta, né, que a antropologia faz e a autora retoma aqui nos seus debates, né, como, por exemplo, como devemos entender, conceber o ser humano propriamente dito, né, em suas ações, em seus comportamentos, no seu modo de ser. E a partir desses questionamentos é que surgem 3 áreas do conhecimento que trazem debates de formas diferentes sobre quem é o ser humano. E essas 3 bases têm influência da psicologia de modo direto, né? A antropologia cognitiva, ela vai nas linhas da psicologia, que tem por base a ênfase na cognição, né, o estudo do modo como o indivíduo pensa, raciocina, entende aquilo que está à sua volta. Ou seja, buscando linhas teóricas que fundamentam um processo mental, naquela relação corpo e mente, né, que valorizam o processo mental, como que vai se constituindo a própria dinâmica que o indivíduo vem a ter, em suas características, seu modo de ser. Claro que isso, historicamente, remonta a Sócrates, a Platão, a Descartes, quando se busca caracterizar que a condição mental do indivíduo conduz as suas ações dentro das relações que ele está vivendo. Então, o indivíduo, com a sua condição, com a sua capacidade, habilidade de pensar sobre os problemas, como que ele vem a agir dentro da realidade que está circunscrita a ele, dentro da característica cultural. Uma outra linha de análise que vai influenciar a antropologia é a chamada neurobiologia. A neurobiologia, ela tem por base de que os processos mentais envolvidos neurologicamente na formação que o indivíduo vem a ter, tem por base a sua própria constituição. O que quer dizer? Biologicamente, o ser humano vai amadurecendo a partir das experiências com as quais ele vai se deparando e entendendo. Ou seja, depende muito mais do indivíduo, ao se relacionar com determinados objetos, compreender o que são esses objetos, para que o processo neurológico vá amadurecendo pouco a pouco. Nessa perspectiva neurobiológica, a construção do conhecimento se dá especialmente pela ação do indivíduo no reconhecimento daquilo que está à sua volta. Então, digamos assim, no processo neurobiológico, não é necessariamente um outro que vai ensinar o indivíduo a entender um determinado processo. É como que esse indivíduo tem maturidade para compreender o que está à sua volta. E na neurociência, e até a neurociência tem uma discussão bastante atual na nossa realidade social, a neurociência ela vem fazer um estudo, tendo por base os processos científicos, para entender como que neurologicamente e a partir das experiências vividas, aprendidas pelo indivíduo, novas conexões nervosas vão se formando, reorganizando os processos comportamentais e cognitivos do indivíduo. Então, a neurociência ela trabalha com a perspectiva de que, se o indivíduo tiver estímulos dentro do seu ambiente social, ele vai produzir uma nova reordenação da sua estrutura mental, as conexões nervosas, e com isso um novo aprendizado vai ocorrer com o indivíduo. A relação neurocientífica é o papel da estimulação sobre o indivíduo como elemento central e elemento importante na sua constituição.
A autora Christina Thoren, ela também procura trazer como um dado importante a natureza histórica de como o ser humano vai se formando no modo como ele representa a própria realidade que está à sua volta. Então aqui, natureza histórica é dizer o seguinte aspecto, que o ser humano tem uma estrutura biológica que permite a influência do ambiente social, ou seja, a sua estrutura biológica, seu cérebro, a influência do ambiente social, que faz com que ele aprenda novas situações e, com isso, represente de um modo diferente a própria realidade, reconstruindo-se como sujeito. Diferentemente dos outros animais, os animais, no máximo, aprendem por imitação, mas não por um processo de apropriação daquilo que está fora para dentro de si, para ensinar alguém que não viveu aquela experiência. Então, digamos assim, que a característica da natureza histórica humana é que o ser humano, à medida que vai aprendendo, ele vai representando na sua mente tudo aquilo que aprendeu. E esses conceitos deram bases, por exemplo, para diferentes movimentos digamos assim, que interferem no próprio entendimento da antropologia e da psicologia. Como, por exemplo, o movimento socioconstrutivista. Esse movimento socioconstrutivista ele tem por base conceitos de que o indivíduo vai construindo a sua representação de realidade, que quer dizer os seus processos simbólicos, seus processos mentais, a partir das experiências sociais que ele vive. E os movimentos correlacionados à neurofenomenologia, eles se caracterizam como, a partir dos fenômenos, e cada fenômeno traz uma essência, o indivíduo, ao se deparar com eles, vai podendo entender qual é a sua lógica a partir da relação de reflexão que ele faz com essas situações. Então, digamos assim, no socioconstrutivismo, é a característica que o ambiente social interfere na construção do pensamento do indivíduo. Na neurofenomenologia, são as características do indivíduo se deparar com fenômenos e ter a condição neurológica para entendê-los. Então, num primeiro movimento socioconstrutivista, a característica de maior ênfase é o ambiente social interferindo sobre a condição de construção de conhecimentos por parte do indivíduo, na sua representação de mundo. Na neurofenomenologia, a característica da organização do pensamento ela se dá pela base biológica que o indivíduo vem a ter, as condições de maturidade que ele apresenta, para que ele compreenda os fenômenos. Então, aqui é um processo interno, depende do indivíduo para ele entender o que está à sua volta. Aqui no socioconstrutivismo, depende do ambiente social para formar esse indivíduo na condição de compreensão. Então, aqui nós temos essa correlação, né? Ou, qual é o mais importante? É a condição biológica que o indivíduo traz, o corpo. Qual é a condição mais importante? São as influências do ambiente social para perfazer a construção de uma ideia, de uma representação sobre o mundo, onde o debate, né, entre corpo e mente se correlaciona, né? Porém, muitas vezes uma ênfase é maior de um lado do que do outro, levando ao próprio conceito de representação de realidade a diferentes entendimentos epistemológicos. O objetivo da antropologia é buscar explicar as características do ser humano no mundo, tanto na sua complexidade quanto na sua singularidade. E também entender como que o ser humano vai formando essas diferentes culturas em acordo com as localidades em que ele vive, né? Como que ele vai se diferenciando um do outro e, ao mesmo tempo, sendo igual quando se pensa na sua condição humana. Então, a gente diria assim, biologicamente, todo ser humano é igual, porque tem as características do humano. Socialmente, todo ser humano é diferente. Por quê? Porque interfere sobre ele os elementos da cultura. Quando a autora Christina Thoren procura fazer a discussão de um modelo unificado do ser humano, ela procura justamente estabelecer dentro da antropologia, e para isso, né, vai buscar na psicologia fundamentos de entender o ser humano nessa correlação. O ser humano para o mundo para o ser humano, a condição biológica do ser humano, a condição social do ser humano. Como interrelacionar esses processos
de modo que a formação humana seja uma formação adequada e significativa. Dentro desse modelo, alguns fundamentos são importantes para se entender, né? Por exemplo, o ser humano na sua ontogenia. Ontogenia ou ontogênese é o estudo do ser, o estudo do indivíduo, como o indivíduo se forma. Esse indivíduo que se forma, ele já traz as marcas humanas a partir do momento que ele nasce dentro de uma determinada cultura. E essa cultura vai trazendo o que a autora chama de especificidade histórica. Qual seja, né, o que é? Essa especificidade nascendo dentro de uma cultura, o ser humano vai criando todo um viés de comportamentos, de ações, de entendimentos, de consciência sobre a realidade a partir da influência desse ambiente social. Podemos dizer assim, que à medida que o ser humano vai se compreendendo como sujeito dentro da cultura, é que ele vai se humanizando nas suas relações sociais. E quanto mais intensas são as relações sociais, mais humano o indivíduo vai ficando. E as ideias que ele vem a ter são ideias correlacionadas com o tempo, com a sua realidade, com o seu momento de vida, dentro daquele espaço-tempo que a humanidade gera constantemente na sua construção social, cultural e na construção das suas realidades. O que quer dizer, né? Que o ser humano vai ter características específicas em qualquer época do tempo, né? Então, o ser humano do passado, o ser humano do presente, o ser humano do futuro. E o que vai diferenciar o ser humano nesses processos são as influências morais que a cultura vai construindo. E essas influências morais vão dando base para sujeitos diferentes. Esses sujeitos diferentes vão caracterizar leituras de mundo, pensamentos de mundo, ações sobre o mundo, de formas distintas conforme a sua época e também conforme a sua cultura. E a partir disso, né, a autora, o que ela traz para o debate? O que é o mais relevante, o que é o mais importante? São aspectos biológicos ou são os aspectos culturais? São os aspectos universais ou relativos? Os aspectos individuais ou aspectos sociais? Os aspectos correlacionados à natureza ou os aspectos correlacionados à cultura? Então, a gente poderia dizer assim, não necessariamente seja um ou outro, podem ser um e outro, na construção de comportamentos, de ações de consciência, da cultura, do indivíduo, da sua biologia, enfim. Mas muitas vezes nas discussões em psicologia que vão perpassar a antropologia, há muitos posicionamentos de um lado se opondo a posicionamentos de outro. Então, quando ela fala de um modelo unificado, ela está buscando a correlação entre esses elementos, mas não é uma leitura ampla e geral da antropologia ou da psicologia que entendam, né, digamos assim, esses processos como processos correlacionados. Muitas vezes há uma parte dentro das discussões para entender um comportamento, uma situação ou uma validação científica propriamente dita, né? Pegando um exemplo, fenômenos biológicos, entre aspas, são mais fáceis de serem identificados do que problemas correlacionados à cultura. Pegando um exemplo, transtorno do déficit de atenção. Entre aspas, novamente, né, é mais fácil dizer assim, que o transtorno do déficit de atenção envolve alterações na produção de sinapses do indivíduo que com o uso de um determinado medicamento isso vai resolver. Então a gente tem uma elaboração de um problema, a busca de uma análise sobre ele, um resultado de que um medicamento será eficaz e a gente passa a agir. Então a gente encontra o problema na condição biológica do indivíduo. E um medicamento vai corrigir esse problema biológico, que é essa ideia que vai se caracterizar. No outro âmbito, a gente pode dizer assim, mas pode ser que o transtorno do déficit de atenção tenha fontes variadas de interferência. Por exemplo, dificuldades no relacionamento social, dificuldades no processo de aprendizagem, dificuldades nos relacionamentos emocionais, dificuldades para realizar uma tarefa com adequação e ser reconhecido ao realizar a tarefa. Então, aqui, quando a gente pega o aspecto cultural, são
múltiplos os fatores que intervêm sobre o indivíduo. E é difícil de encontrar qual seria o elemento que vai desorganizar o indivíduo quanto à sua condição de atenção. Como é difícil de encontrar aqui, e a pesquisa se torna uma pesquisa muito mais demorada, vasta, intensa, e os resultados podem não ser conclusivos, é mais, entre aspas, novamente, fácil buscar um medicamento para dizer o problema é o orgânico, do que dizer assim, o problema é o ambiente social onde o indivíduo vive. Porque tirar o indivíduo do ambiente social é muito mais difícil do que aplicar nele um determinado medicamento. E isso faz com que as leituras acabem ficando fragilizadas nas inter-relações. É isso que dificulta, digamos, um modelo unificado do entendimento do ser humano. Quando se pensa em socialidade humana, um dos conceitos que a autora traz para o debate, para a discussão, é a condição de uma teoria da psicologia chamada de teoria da mente. A teoria da mente, né, basicamente, o que ela diz? Que eu passo a fazer uso de uma compreensão de mundo de forma adequada quando eu me projeto no lugar do outro para tentar entender o que o outro pensa. Então, se, por exemplo, eu sou uma criança, um menino, que sai com o seu pai para comprar o presente da irmã dele, e chegando à loja de brinquedos, o pai pergunta ao menino, né, o que sua irmã gostaria de ganhar de presente? E o menino vai até um determinado aspecto ali de um setor da loja de brinquedos e diz, minha irmã gosta muito disso, então ela iria ficar muito feliz se ganhasse esse tipo de brinquedo. Ou seja, o menino ele está pensando como se fosse a irmã para que ela se sinta bem, feliz, ganhando aquele tipo de presente. Então isso seria a teoria da mente, né? Que desde cedo o indivíduo já começa a fazer uso da interpretação de como que o outro se sentiria, gostaria, se colocaria em determinadas situações se eu fosse o outro. Ou seja, eu penso como se fosse o outro. Essa é a ideia básica e fundamental da teoria da mente. Os antropólogos, né, nos estudos etnográficos, né, procuram fazer investigação de todos os elementos que são importantes na construção da história dos seres humanos ao longo do tempo. E nas suas investigações, né, esse conceito que envolve pensar sobre o que o outro pensaria é algo fundamental, né, que vai fundamentar todo um processo de uma antropologia cognitiva, digamos assim. E um elemento importante na construção dessa antropologia seria a condição da consciência, né? E o que é a consciência? Por exemplo, em algumas teorias da psicologia, a consciência não tem como ser comprovada, pois onde ela está? Ela não é uma matéria. A consciência seria um conceito, uma ideia. Outras abordagens da psicologia consideram a consciência como fundamental. E a consciência é uma ideia. Sendo ideia, ela é estudada, não necessariamente sendo comprovada, que cria uma discordância com o conceito anterior. E existem outras abordagens da psicologia que dizem que a consciência pode ser provada e que a consciência é matéria, não ideia. Consciência é matéria. Então, desse termo aqui, a palavra consciência, a gente tem três formas, no mínimo, na psicologia, de correlacionar, de trabalhar com ela, né? Ou como algo que não tem como ser comprovado, ou como algo que é comprovável, mas não precisa materializar essa comprovação, ou a consciência como matéria que é comprovável. E isso implica diretamente, né, no olhar de como se faz uma determinada investigação, né, cientificamente. Por quê? Esses elementos entrarão em contradição dependendo da linha teórica epistemológica que tanto a antropologia quanto a psicologia vêm a ter para o entendimento de como se dá o comportamento dos seres humanos, ou a consciência dos seres humanos, né? Que tipo de ação é a mais adequada, como entender os comportamentos, como entender os pensamentos. E isso vai confrontar, né, ou apoiar, dependendo do contexto da situação, o conceito de teoria da mente, né? Nessa socialidade humana, a teoria da mente entraria como um elemento cognitivo fundamental para explicar os estados mentais, auxiliando nos processos de entendimento ou previsão
de comportamentos. Então, a teoria da mente seria uma teoria que apareceria na infância, né, principalmente a partir do momento que a criança vem a ter o domínio da linguagem, principalmente depois dos 3 anos, e essa teoria da mente traria condições do indivíduo entender melhor o comportamento do outro, bem como o seu comportamento. E a palavra teoria, né, ela entra como uma forma de organização e reorganização de situações que envolvem a produção do conhecimento, mesmo que nesse processo algo não se dê de forma evidente, né, digamos assim. Porque é um conceito, né? A teoria da mente, ela envolve uma relação de que o indivíduo é capaz de pensar sobre o pensamento, sobre o que o outro pensaria em uma determinada situação, implicando numa reorganização mental desse indivíduo, num sistema aberto, num sistema qualitativo. Mesmo que não se tenha como comprovar de modo positivista como que esse processo se dá, mas teria como se comprovar dentro de uma epistemologia fenomenológica. A sociabilidade é entendida, né, como um processo difuso, o que quer dizer? Existem várias situações que intervêm sobre a própria condição de como o ser humano vai se socializando nas suas interrelações. Fatores neurobiológicos, psicológicos, socioculturais vão diretamente buscar, digamos assim, uma inter-relação nesses processos e, ao mesmo tempo, a explicação para um determinado fenômeno. Como que ele acontece, quais as circunstâncias desse acontecimento e como que ele vai se relacionando em diferentes situações, em diferentes procedimentos. É importante destacar, né, que não tem como construir modelos psicológicos ou biológicos que sejam explicativos de tudo aquilo que está à sua volta, mas eles podem trabalhar em correlações, dando sustentação adequada para o entendimento tanto biológico quanto psicológico de um determinado fenômeno que se venha a estudar. É importante correlacionar, né, que há uma correlação fundamental quando se pensa, né, a neurofenomenologia, né, o entendimento dos fenômenos e como eles impactam na construção mental dos indivíduos, sobre 3 aspectos. Né? Primeiro, né, entender a neurofenomenologia, né, como um sistema aberto que envolve a própria construção da história humana. O que quer dizer, né? Mesmo que se dê uma ênfase para o estudo do fenômeno na condição neurológica, biológica do indivíduo, o aspecto histórico da formação humana acaba implicando no próprio entendimento de como o ser humano pensa, entende, se comporta. A ontogenia como um processo histórico, a ontogenia como um processo que vai fundamentando a própria condição de que aquele bebê que surge dentro de uma cultura é um ser biológico que carrega os aspectos daquela cultura que ele vem a viver. Né? E, fundamentalmente, né, não se deve confundir intersubjetividade com interação social. A subjetividade é aquilo que faz quem somos, nosso entendimento de nós mesmos. Né? A intersubjetividade significa que na relação eu vou me entendendo melhor na relação com o outro. E a interação social é a relação com o outro. Então, a interação social é como a gente se depara com o outro, nas suas diferentes circunstâncias e situações, e a intersubjetividade é como que eu me formo a partir dessas relações. Então, a autora procura trazer essas diferenciações dentro de conceitos neurofenomenológicos. E, fundamentalmente, né, é importante entender, né, que para os antropólogos, o mundo habitado é aquele que possibilita a descrição histórica de como que se dão os comportamentos dos indivíduos, e eles vão se tornando mais científicos e mais plausíveis de serem estudados, abordados, aprofundados, né, esses seus comportamentos, a partir de definições objetivas e que entendam as diferenças culturais em cada momento da construção da sociedade. Bom, deixarei em anexo no portal o texto para vocês, bem como, né, essa apresentação, para que vocês possam organizar-se e entender um pouquinho dessas interfaces da psicologia com a antropologia, da antropologia com a psicologia. Desejo a todos vocês bons estudos.